Oi, pessoal, estou aqui com meu amigo Cláudio Castro, que ele é uma pessoa interessantíssima, mas que as pessoas às vezes não estão tratando com a devida, vamos dizer assim, fineza. E perguntando para ele coisas que de repente ele não tem contado para todo mundo, mas ele veio aqui para contar para a gente um monte de coisa, né, Cláudio? Isso E mesmo. como é que você está, Cláudio? Tudo bem contigo? Tudo bem. Tá preparado para o nosso bate-papo com a diversidade de hoje? Super preparado e feliz de estar aqui. Que bom, então, mas espero que vocês fiquem felizes na hora que acabar também, né? Porque a gente começa tudo na felicidade. Quando termina, a pessoa nunca mais olha na minha cara e fala: o que aconteceu? Não sei, né? Esconde esse vídeo que eu não quero que ele apareça em lugar nenhum, né? Esse que é o problema, né? A gente tem coisas que não conseguem ser escondidas, né? Spoiler! E aí o que acontece? A gente quer trazer para vocês um conteúdo de qualidade aqui do Instituto para a Diversidade, trazendo pessoas que, vamos dizer assim, que a gente olha pra cara, que nem eu, de repente tem aquela cara de caixa de banco, né? E você descobre que a gente faz um trabalho social, um projeto. E a gente tem aqui o Cláudio, que a gente vê que é uma pessoa tranquila, calma, mineiro, né? Nasceu lá na cidade de Passos, é isso? Passos, interior de Minas, sul de Minas. E fica perto de onde? Poços de Caldas? Bom, fica perto de Poços de Caldas, né? Uma cidade mais conhecida aqui do pessoal de São Paulo. E também fica próximo à represa de Furnas, né? Onde gera energia, né? Onde tem o grande lago de Furnas. É famoso também. Mas você não ficou assim, em passos, né? Você deu alguns passos em direção ao desconhecido, né? E aí, o mais interessante é que a gente vai contar a sua história meio de trás para frente, né? Porque uma coisa que me chamou a atenção é que a sua experiência como escritora é recente, né? Você se tornou escritora aos 54 anos. Isso mesmo, 54 anos. Eu estou com 56, então 2 anos atrás. 2 anos como escritora e já tem 2 trabalhos publicados, um com Pró-Diversidade, outro com uma outra editora que é a Cripta, e fora as coletâneas que você participa de várias, né? Várias antologias por diversas editoras independentes. A que eu tenho publicado mais é a Mancha de Sangue. E eu também sou o embaixador da Mancha de Sangue, eles me convidaram, né? Então, todas as publicações da Mancha de Sangue, eu tenho a primeira publicação, o primeiro conto publicado é meu. São sempre contos de terror, né? E já publiquei por outras também, Necrópole e algumas outras. E estou com um livro que está no forno, que vai sair no segundo semestre, um outro romance, mais ou menos uma continuação de Sangue dos Ossos, mas são personagens independentes, mas segue a mesma linha de raciocínio. Sim. E aí, falando de terror um pouco, né, que tem coisas que me aterrorizam, né, tipo boleto e aí por diante, mas assim, por que você resolveu se identificar tanto com esse tema de terror, né? Porque você tem uma certa facilidade, né? A gente percebe. E a gente olha pra você, você nem tem assim a noção de que vai ser uma pessoa que vai esfaquear alguém. Um serial killer, né? Não passa, não é sociopata, né? Então, me diz, por que o terror? Da onde surgiu essa paixão? Olha, eu comecei a ler muito cedo, vendo meus pais lerem. E meus pais liam, que eu via e me interessei primeiro foi policial, foi Sherlock Holmes e Agatha Christie, foi o que eu li primeiro. Depois eu fui me apaixonar pela leitura de terror, primeiro assistindo filmes de terror. O primeiro filme de terror que eu assisti foi com, assim, que eu pude assistir, sentar e ver, né? Porque antes meus pais me proibiam, eu era muito pequeno. Mas que eu assisti foi Stephen King, foi O Cemitério Maldito. Eu assisti um filme, adorei o filme, e depois eu descobri que tinha um livro. Eu, naquela época, eu não sabia que o filme derivava do livro, né? Eu achava que podia ser até o contrário. E aí eu tive a minha primeira experiência com a leitura de terror. E aquela coisa, gosto é gosto, né? Eu gostei do terror, me apaixonei e fui lendo cada vez mais, e filmes, e livros, e tudo relacionado ao terror, né? Sabe que eu tenho estudado um pouco mais de terror, porque a primeira experiência que eu tive com terror foi vendo o Zé do Caixão. Que é o expoente do terror brasileiro. Isso, eu ficava aterrorizado com o baixo orçamento dos filmes, porque eu falava, gente, eu não sei se eu me assusto, se eu dou risada, se eu me choco. Eu era criança, eu olhava para aquilo. E eu tive o prazer, não sei uma coisa que você nem sabe, eu conheci o Zé do Caixão. Sério? Conheci, já muito velhinho, não tirei foto porque eu achei que isso era uma invasão. Né? Ele estava muito velhinho, já numa cadeira de roda, basicamente. Eu fui lá, falei, ai, para. Ele ainda tinha aquelas unhas? Não tinha. Foi obrigado a cortar tudo. Ele estava ali realmente já passando para uma outra experiência física, além da matéria. Né? Mas eu
conheci, né, num evento que eu fui, ele foi homenageado, e aí eu fiquei muito feliz de vê-lo pessoalmente, né? Sim. Mas aí também já fui para Paranapiacaba, né, para conhecer lá o cemitério, né, que ele gravou, né, A Meia-Noite Roubarei Sua Alma. É isso, né? Então, você vê, eu não sou uma pessoa do terror, acho que eu causo mais o terror do que eu. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente ter essa referência, né? Como as coisas começam na infância. E né? é muito curioso, porque as pessoas, muitas vezes, quando você fala de terror, elas pensam em zumbi, vampiro, Sim. lobisomem, e tem vários tipos de terror, né? Tem um terror mais sutil, que é um terror psicológico, né? Um terror que trabalha em outros níveis, né? Então não é só sangue, não é só... Não é o gore, né? Que não a é pessoa só dá o uma gore. matança, né? Justamente. Apesar que eu adoro uma tem matança, né? outros O sangue tipos. escorrendo, né? E vou te dizer que, por exemplo, o body horror, igual aqueles filmes que ficam picando o corpo das pessoas, isso não é o que mais me atrai. Eu gosto mais de um terror mais elevado, um terror mais cult. Eu gosto de um filme como A Bruxa, né? Que é um terror mais elaborado, né? Que eles chamam de alto terror, igual tivemos Nosferatu, que são filmes assim, muitos deles com alta produção, mas que eles transmitem uma ideia muito interessante. E também, assim, eu acho que o terror ele se popularizou muito com aqueles filminhos de Hora de Espanto, Exorcista e tudo bem. O próprio Zé do Caixão no Brasil, né? Apesar de ele ser muito mais valorizado fora do Brasil do que aqui. Mas o que eu vejo é que as pessoas sempre têm aquele terror clássico, né? Do vampiro, né? Do zumbi, como você falou, do Frankenstein, e aí por diante. Tudo bem, são clássicos, nunca vai deixar de ser. Né? Mas a gente começa a desenvolver outras possibilidades de terror. E isso é uma coisa interessante que eu vou linkar com uma coisa nada a ver, mas nada a ver mesmo, né? Você vai falar, mas pega, só fala as coisas nada a ver. Exatamente. Né? Você começou a escrever com 54 anos, e com 54 anos também você teve um diagnóstico de neurodivergência, né? Sim, eu sou autista, nível 1. Mas assim, é curioso, eu acho que ser autista não me fez escrever. Mas ao escrever, sendo neurodivergente, eu acho que eu consegui convergir essas questões atípicas, né, ou típicas da minha neurodivergência a meu favor. Então eu consegui escrever 2 livros ao mesmo tempo. Eu entrava num processo de imersão super profundo quando eu ia escrever. Eu perdi a noção de tempo, de hora. A minha neurodivergência me leva muito assim à pesquisa, né? E meus livros exigem muita pesquisa. Então, eram processos que eu mergulhava com muita facilidade. Então, foi uma ferramenta a meu favor. Sim, é interessante porque assim, a gente ouve muito falar, por exemplo, sobre autismo, né? E hoje as pessoas ficam falando, é moda, todo mundo é. Não, não é todo mundo não é moda, porque você não virou autista com 54 anos, você já nasceu assim, mas você só teve um diagnóstico agora. Tardio. E esse diagnóstico tardio você já conviveu, já superou, já se adaptou e fez muitas coisas na sua vida. Você não deixou isso te impedir, mas agora... Sofri muito com ele, né? Opa, na infância, na juventude, adolescência, eu sofri muito com Sim, e sem saber como lidar. E agora, vamos dizer assim, com o diagnóstico, mesmo tardio, você conseguiu. Fala, poxa vida, eu tenho essas características, né? Eu estou dentro de um espectro. Como é que eu vou poder utilizar isso? Não que foi proposital, mas agora sabendo que tem esse espectro, que de repente você pensava, poxa, eu estou muito isolado dos outros, e você fala, não, não é que eu estou muito isolado. Eu gosto de ter esse momento meu, não é verdade? E você aproveitou isso, não para fazer disso uma situação de solitária, mas de construir algo que está te conectando com outras pessoas, porque eu sinto muito quando eu vejo você, a vontade que você tem como autor de ser lido. Você quer que as pessoas te leiam. Né? Eu sempre falo que os livros eles são cartas que nós escrevemos para amigos que nós nem conhecemos. Né? A gente não sabe o poder de um livro sobre outra pessoa. Obrigado. Mas é um pouco de cópia de um monte de coisa que eu li, tá? Porque acho que a gente se constrói com isso, né? Alguém escreveu essa carta, eu li, aí eu transformei nessa frase que alguém vai transformar em outra, pode usar, tá? Não tem direito autoral, não. Então o que acontece? A gente vai transformando as coisas, né? A gente vai aprendendo a ver através das palavras. E aí, o que poderia ser aquela coisa, minha bateria social ficou baixa. Tudo bem, ficou baixa, você pegou e escreveu um livro, olha que maravilha, né? Em vez de se lamentar. Né? Então, inclusive, viu, é curioso, porque quando eu comecei a escrever, justamente esse isolamento social, né, que me fez buscar muito cinema, televisão, leitura, quando eu comecei a escrever, eu tinha um universo de referência que eu joguei no livro, né? Quer dizer, autores que eu tinha lido, situações que eu tinha visto em outras obras, né? E tudo favoreceu para que eu construísse o meu texto, né? E aí a gente começa a perceber que você não nasceu no pé de couve.
Né? Tipo, o Cláudio, ele teve uma vida, ele teve uma infância, ele viu terror no momento, viveu situações aterrorizantes, com certeza, na vida dele. Né? E a gente começa a ter essa continuidade, e, por exemplo, com 54 anos, que as pessoas estão pensando, eu vou me aposentar, né? Tudo bem, a gente quer se aposentar, né? Eu já queria ter me aposentado com 20, talvez. Mas a questão não é por isso. É que a gente consegue ainda produzir coisas, criar coisas, transformar aquilo que a gente viveu em algo que seja bacana. Né? E aí uma coisa que também poucas pessoas sabem sobre o Cláudio é que com 38 anos que você veio para São Paulo, né? Você viveu grande parte da sua vida aí por Minas, não necessariamente em Passos, também você saiu de Passos e deu alguns passos aí pelo estado, né? Mas uma coisa curiosíssima sobre você é que você já pertenceu à igreja, né? Sim. Né? Aliás, a comunidade, eu queria entender um pouco disso. O pessoal também tem. Como funciona isso? Igreja, comunidade, o que é essa vida monástica, né? Essas coisas que a gente tem, porque a gente pensa sempre no seminarista como sendo a pessoa virando seminarista, mas a igreja ela tem uma complexidade tão grande, a igreja católica, eu estou falando, né? Porque você tem frades, você tem frei, você tem pároco, você tem um monte de coisas, monges. E a gente não consegue entender, tem várias. Claro que a gente sabe que na Igreja Católica existem várias igrejas, né? Não é uma coisa única, isso acho que todo mundo tem uma noção. Né? Mas conta um pouquinho dessa experiência sua na igreja, porque eu acho que isso é interessante pra gente, né? Porque olha só a capinha do livro, né? O que vocês acham, né? Tem alguma coisa a ver? Né? Vou segurar o livrinho aqui, fazer um merchan. Tá, vamos lá. Bom, mineiro, família mineira, nascido na década de 70. Então a piedade mineira é uma coisa que se passa de DNA familiar. Né? Uhum. Eu cresci nesse ambiente e com meus 20 e poucos anos de idade, eu entrei em um grupo na época eram todos mais ou menos jovens, 20 e poucos anos antes de 30, e nós fundamos uma comunidade religiosa, né? Quer dizer, era um grupo de pessoas que queriam viver a vida religiosa dentro da Igreja Católica, porque a Igreja Católica ela tem uma riqueza de diversidades, Sim. como você falou. Então eu entrei nessa comunidade, e nessa comunidade eu fiquei por 14 anos. Não só em Passos, depois de um certo tempo em Passos, eu fui para Monte Sião, que próximo a Águas de Lindóia. Sim. É uma cidade mineira, mas muito próxima do estado de São Paulo. Né? Lá eu vivi mais alguns anos. Então, nesse meio de tempo, eu vivi uma experiência na comunidade, ainda na minha cidade. Depois eu me mudei para uma chácara, uma fazenda, onde a gente estava construindo o nosso mosteiro. E lá eu tive uma vida assim, semi-eremítica, uma coisa assim meio de isolamento, São Pacômio, né? Santo Antão. Foi uma experiência interessante. Depois eu me mudei para Monte Sião, já num mosteirinho que a gente construiu lá, vivi mais uns anos lá. De lá eu saí, voltei para Minas, e de Minas eu resolvi tentar mais uma vez. Foi quando eu vim para São Paulo, no mosteiro beneditino, que tem em Itapecerica da Serra. Tá? E eu me mudei para esse mosteiro e fui tentar mais uma vez, porque eu sou cabeça dura. Né? Então a gente o cabeça dura tá bom no espectro autista, a gente já não sabia, né? Então eu fui tentar mais uma vez e vi que não era isso, que não dava certo, e aí eu saí definitivamente. Sim, mas o legal é que assim, você passa uma visão tranquila desse período da sua vida. Você não tem assim, eu não saí na revolta. Eu saí quando chegou um momento que você não se identificava mais. Na verdade, eu acho assim, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que o que mais a gente conhece, que tem uma riqueza muito grande também na Igreja Ortodoxa, que é aquela do Oriente, né, a gente tem uma quantidade de conhecimento dentro da Igreja que é riquíssimo. Eu acho que isso é tudo positivo. Não tem problema nenhum com isso, né? Eu tive problema com as pessoas, né? O problema não é a religião, é quem pratica a religião. Eu sempre falo isso, gente. A gente fala muito sobre tolerância religiosa aqui na ONG. A gente fala, não confunda a religião com as pessoas que praticam. Às vezes você tem uma religião que tem alguma coisa que é meio esquisita, vamos dizer assim, pra gente, mas a pessoa que pratica pode transformar aquilo em algo muito positivo. Sim. E às vezes tem uma religião que tem uma coisa linda ali, e a pessoa que pratica transforma realmente num livro de terror. Né? Eu acho que aí a gente já começa a falar um pouco do Santo Austin, porque eu li. Porque eu não vou trazer para vocês alguma coisa e falar, eu acho, eu ouvi falar, não, eu li. Né? E a gente começa a perceber que assim, ele não está criticando a igreja. Não é sobre a igreja, mas é sobre as pessoas que praticam. É sobre as pessoas que se acham que em nome de Deus pode fazer isto ou aquilo. E aí a gente tem pessoas que são boas e tem pessoas que não são boas.
E isso é um terror. Porque como é que a gente sabe quem é bom e quem não é bom? Né? Como é que a gente percebe quem é bom e quem não é bom? Como é que a gente percebe uma pessoa andando na rua e fala, essa pessoa, ela está dentro de uma seita e que ela pratica assassinatos? E a gente não sabe, porque como eu falei, a gente está aqui com essa carinha aqui de caixa do Banco do Brasil, né, apresentando o programa, vocês não conhecem a gente. Quer dizer, algumas pessoas me conhecem, outros conhecem mais, outros conhecem menos, outros conhecem tanto que já nem estão assistindo a gente mais, porque melhor nem ver mais o Péricles. Mas outros continuam nos assistindo. E a mesma coisa acontece no nosso livro, no Sanctuário, né? Essa complexidade que você traz, né, muita coisa eu percebo, né, que você traz da igreja, mas não da igreja no sentido, não é um livro católico, é um livro que vai transcender isto, né? E o protagonismo que você traz dos personagens, né? Personagens femininos, personagens masculinos, pessoas mais velhas, brasileiros, né? Personagens que não são brasileiros, né? Um passeio na linha do tempo, né? Uma coisa meio Assassin's Creed, não sei quem gosta de videogame, né? Que a gente pega, né? Então essa trajetória você percebe que não é o simples livro. Né? Até porque quando eu olhei, uma coisa que eu perguntei para você é sobre a capa, né? Por que você escolheu essas cores, né? Porque eu até te perguntado, você que escolheu, né? Porque eu vi esse monge aqui, ele é um monge, né? Sim, é um Eu vi esse monge com a mão amarela e falei, será que ele tem hepatite? Será que é um livro falando sobre isso? Será que ele soltou um pum? O que será que aconteceu com esse monge que tá com a mão amarela? E aí você me contou sobre as cores do livro. Quando a gente foi trabalhar a capa, a editora, né, eles entraram em contato, a gente discutiu a capa, eu falei, olha, eu quero que a capa tenha 3 cores, que seria o amarelo, o azul e o branco, que são cores da igreja. Não sei se vocês já viram aqueles soldados fardados com aquela roupa amarela, azul, né, que é a guarda do Papa, Do né, Vaticano, do né? Vaticano, né, e eu queria essas cores, né, porque tem essa ideia, né, Sanctus Ostium, a porta santa, aquela porta que se abre na Basílica de São Pedro, que as pessoas que passam por ela, eles, né, têm as indulgências plenárias, Que né. existe esse lugar. Né? Isso Existe, é sim, real. é Né? real. Isso é uma coisa que também a gente começa a pensar, será que tudo que está aqui é uma distopia total? Porque é tão real o que você escreve assim, os lugares, parece que... Por exemplo, quando você fala, por exemplo, de Lyon, por exemplo, eu sei onde fica esse aeroporto. Eu nunca fui lá, né? Porque a minha condição permite que eu conheça mais o terminal rodoviário Tietê. Mas eu sei que existe esse aeroporto, eu sei que existe essa cidade, né? Não foi uma coisa jogada. Não, bom, o livro ele é um subgênero que a gente chama de realismo fantástico, porque nós estamos trabalhando com coisas muito reais aí. Sim. E eu vou inserindo no meio dessas coisas reais a fantasia, que não existe, que não aconteceu, por exemplo, o fim do mundo, né? O apocalipse. Mas Isso. aí a gente tem lugares na Europa, lugares na Idade Média na Europa, os nomes, por exemplo, a própria Panônia, que hoje é Hungria, era o nome daquela região, se chamava Panônia. É uma coisa que eu achei. Eu achei que era um nome que você tinha inventado. Não existe, como várias outras coisas aí que você vai lendo. Algumas pessoas até comentaram comigo, falou, nossa, eu fui lendo e consultando no Google. Porque tinha horas que eu não sabia se era fantasia ou se aquilo existia realmente. E eu gostei muito disso. Porque quando eu leio certos autores de fantasia, eu faço isso. Quando falaram que estavam fazendo isso com o meu livro, eu fiquei muito feliz. Porque a pessoa estava levando o livro a sério. Porque você começa a ler o livro, certo? Assim, eu vou descrever como editor, né? Como o publisher. É um livro muito bem escrito. Né? Eu acho que, assim, realmente você com 54 anos teve uma maturidade. Já tinha feito um outro livro que a gente publicou, que é o Contos de Portão, que depois, uma outra hora, a gente vai gravar sobre ele, porque eu quero muito que vocês conheçam, porque nem todo mundo conhece. Te vendeu, esgotou, agora está numa segunda tiragem. E foi a minha primeira experiência de escrever, né, Péricles? Eu tá comecei escrevendo com ele, o romance veio depois. Primeiro vieram os contos. Isso aí o pessoal fala, mas é romance, não é terror, não. O romance é o formato que ele é escrito. Né? Terror é um gênero, né, que traz aqui. E não é um terror que vai ter um monstro pulando de uma catacumba. Não vai ter isso. Então, aviso, né, as pessoas que aviso de gatilho. Não é esse tipo de terror. Mas é um terror psicológico, um terror muito mais inteligente, muito mais refinado. Né? É uma coisa que passa a gente pensar, se colocar, se projetar. O que a gente faria se estivesse nessa situação? Né? O que eu faria nisso? Né? E a gente até fala, nossa, mas que personagem bobo, dá vontade de meter a mão na cara dele, que é a parte divertida da leitura, porque eu acho que
as pessoas não estão acostumadas com, às vezes, assistir um filme, né, com essas aventuras que são comerciais, ou com essas histórias que já tem uma estrutura, jornada do herói tão linear, né, que quando a gente pega um livro que você tem que pensar, a pessoa não para entender que esse pensar, esse conhecer, é a diversão do livro, né? O livro se torna divertido porque você pensa, porque você para, porque você gosta de um personagem, você odeia o outro, porque você fica revoltado com isso, porque você discorda, fala, mas matou. É tipo quando mata um personagem que a gente é apaixonado, né? E às vezes a pessoa fala, matou, por quê? Porque o autor, ele faz isso, né? Ele Meio tem, Deus, né? ele é meio Dentro da obra dele, ele faz nascer, faz morrer, faz mudar os planos, sem né? tortura, né? É uma experiência, é uma experiência divertida Da isso, pensar essa chicotada, aí experiência. cada um, né, vai pensar no que gosta. Bom, mas aí abafa o caso dessas É, coisas. Mas o importante é que a gente entenda, por exemplo, que através do Scriptwashing, o Cláudio ele passa uma narrativa que eu acho muito rica, de um conteúdo delicado em alguns momentos, mas que cada palavra que está ali parece que foi pensada, não foi uma coisa jogada assim por fazer. Né? A gente lê, às vezes dá vontade de reler depois com mais calma. Né? Eu leio de uma forma muito rápida, eu vou lendo assim, porque eu quero pegar a história toda, eu quero chegar logo no final. Né? Até porque é assim que é a minha maneira de produzir um conteúdo no sentido de entender uma obra, né? De ver aquilo que me chamou mais atenção, né? E eu falei muitos pontos com o Cláudio nos bastidores, né? Que ele sim. falou, nossa, você leu mesmo, você pegou isso, peguei aquilo. É claro que eu não vou ficar falando tudo aqui porque fica uma coisa muito chata, né? Você vai ler o livro e vai falar, ah, mas eu não achei, eu achei, ou já sabe o que vai encontrar, né? É, você fez Mas quase que uma leitura subliminar do texto, né? sim, porque a gente, como E eu isso é muito brinco, interessante. a gente tem que fazer uma leitura, às vezes, como foi, como diversão, mas também como técnico. É uma leitura crítica, né? Sim, porque como é que a gente vai indicar um livro para alguém ler simplesmente porque fala, ah, compra, a capa é bonitinha? Não. Né? E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria que você comentasse um pouquinho, que o livro ele fala muito sobre essa vida monástica, né? E aí eu fiquei pensando, mas não tem padres basicamente aqui, né? Tem os monges, né? E eu achava que o padre era o suprassumo da igreja, né? Ele passava ali com aquele vestidinho preto para lá e para cá e todo mundo amém, amém, padre. Mas aí você me passou nos bastidores também conversando sobre a questão dos monges que são uma elite, né? Eu achava que monge era uma coisa tão simples, né? Tipo, ah, eu sou um monge, eu sou uma camponesa, e não é assim, É. né? A vida monástica ela começou lá no século IV, né, com São Bento. E esses mosteiros que eu retrato aí no livro são mosteiros beneditinos, né? A Uhum. vida monástica ela foi responsável por sustentar a humanidade durante toda a Idade Média, né? Construção cultural, conteúdo literário, né? Os copistas Eu ia falar isso. Que que faziam transcrições. traduziam e faziam transcrições de livros, porque senão a gente não teria o livro, não tinha imprensa ainda, né? Não tinha o Uhum. Heidelberg. Nós estamos falando da Idade Média. Então eram ambientes de muita cultura, muito intelecto, né? Então os monges eram o suprassumo da igreja, né? Dentro da Idade Média, né? Na modernidade quase que teve uma inversão desses valores com esses padres seculares que a gente vê dentro das igrejas celebrando missas dominicais, mas a vida monástica é uma coisa assim respeitada e reverenciada dentro da igreja como importantíssima, Nossa, é né? engraçado que você começou a estar falando baixinho sobre os Ah, e monges. depois Assim, até o jeito de falar você mudou quando não, você eu falava dos sou monges. apaixonado sobre o significado, o valor da vida monástica é maravilhoso. Você pegar desde a origem lá dos padres do deserto, na Tebaída, no Egito, Santo Antão, São Pacômio, passando para a vida cenobítica, né, com São Bento, São Bernardo, reformando. Eu sou apaixonado na vida monástica, no estudo da vida monástica. Eu fiz inclusive traduções do grego e do latim quando eu estava no mosteiro para o português. Eu fiz para o mosteiro, ficou na biblioteca do mosteiro. Se você entrar no site do mosteiro da biblioteca, você vê minha tradução lá. Mas eu sou apaixonado por isso, eu acho isso muito rico, é como eu tinha te falado. E isso eu tento trazer para o livro. O problema não é isso, o problema são as pessoas, como elas usam Isso. todas essas ferramentas, Porque né? eu falo, né? Tá vendo esse monge aqui? Bonitinho, com essa roupinha,
tal, compridinha, mas a gente não sabe o que ele tá usando debaixo dessa Por roupinha. isso que não tem rosto. Certo, não tem rosto, mas o que É. será que ele tá usando? Será que ele tá usando uma calcinha? Será que ele tá usando uma cueca samba canção? Será que ele tá usando uma bermuda? Certo? Eu não sei. Você chegou a usar esse tipo de roupa? Eu usava. E o A que gente você usava? usava. O que você usava por baixo da roupa? Se tava muito calor, vou te ser sincero, eu ficava só de cueca. Olha que Tinha que chique. correr o risco que não podia cair no chão, não podia ter um vento muito forte, É, né? que se fosse em São Paulo, passasse na Paulista, ia fazer Marilyn Monroe, e aí Não que isso fosse permitido, mas a gente não falava pra ninguém, então eu ficava Bom, só de cueca ali agora embaixo. tem uma vantagem, né? Que você me contou que 48 anos você saiu da igreja, né? Aí você se tornou um apóstata. Então agora você pode revelar algumas coisas. E a gente vê que tudo isso ele viu lá, ele vivenciou lá. É, sim. Né? Será que. Agora a pergunta para você: será que Cláudio está contando todos os segredos dele em Santo Austin? Não, já tem muito mais coisa. Tem muito mais coisa. Significa spoiler que terá mais livros, né? Sim. Mas alguma coisa que tem aqui tem muito cheiro de algo que, assim, não é que as pessoas não gostariam que fosse revelado. É uma distopia, né? Então a gente não é a realidade, não tem nomes. Apesar da veracidade, da verossimilhança, né, que o realismo fantástico traz, né, como estilo, como estrutura, né, a gente percebe que é uma história criada, os personagens são criados, mas qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência. Né? Realmente, né? Então qualquer semelhança ali não vamos desculpar. Mas que muita coisa aqui a gente começa a pensar, a repensar, né? E até porque tem alguns dados que você coloca que são da atualidade, que é muito interessante, que ele coloca. Tem uma parte aqui que é meio profética, mas eu não vou falar, vou deixar vocês descobrirem. Eu falei, gente, mas isso daqui você escreveu e aconteceu depois que você publicou. Como assim? Né? E aí aconteceu, assim, no cenário atual, está acontecendo coisas que ele colocou aqui nesse livro. Então será que é um novo Nostradamus? Espero que não. Porque eu espero que as coisas não acabem igual o livro. Ou até acabem, né? Não sei, né? Porque às vezes eu não sei também, assim, sabe, gente? Às vezes dá vontade que acabe. Ai, Cláudio, às vezes dá vontade que acabe também outra coisa, Cláudio. Eu vou fazer 49 anos, eu já não sei muito mais a diferença entre certo e errado. Estou muito em dúvida ultimamente. Então, esse livro não vai me responder o que é certo ou errado, mas me fez me divertir muito, me prendeu muito a atenção na leitura. Eu não vi a hora de chegar ao fim para saber o que ia acontecer. Né? Então chegou uma hora que eu estava lendo, aí uma hora eu peguei uma velocidade e falei, não, tem que ler. E fiquei lendo até umas 2, 3 horas da manhã. Eu falei, não, eu quero terminar esse livro hoje. Você sabe que algumas pessoas vieram comentar comigo, que eu gosto que as pessoas comentem comigo, eu até peço, né? Isso é importante no processo criativo. E várias pessoas falaram isso. Eu comecei e tive que terminar, não dava para parar. Que é aquele processo de escrita que vai, né, vai ligando e eu termino aqui, mas eu preciso mais 2 capítulos para ver aonde vai dar isso. Tem um encadeamento. É um processo, tem tudo de bom nesse livro. Tem uma boa escrita, é um assunto que de qualquer forma vai enriquecer você também, porque tem informações aqui que vão te enriquecer, que eu não sabia, que eu fiz a refletir, né, e que culturalmente a gente começa a olhar a igreja de uma outra forma, apesar de não ter uma crítica direta a ela, mas a gente começa a perceber isso. A gente também começa a perceber, lendo esse livro, assim, a sutileza de algumas coisas na vida, que eu acho que é bem interessante a gente ver. Né? Que às vezes não é tão sutil, às vezes é uma tijolada na cara, mas a gente não tá tão focado. O livro às vezes passa pra gente perceber e falar, será que é isso mesmo? Olha só. Será que é, como eu falei, será que essa semelhança é uma mera coincidência? Será que é uma mera coincidência? Né? O que aconteceu? Né? Então, eu acho que é uma leitura que vale a pena. E aí eu te pergunto agora, quem deve ler Sanctus Ostium? A Porta Santa. Olha, eu acho que todo mundo que é dogmatizado, sabe? Muito doutrinado, não vai gostar do livro, não vai entender o livro. Esse é quem não deve ler, então. Quem não deve ler. Vamos falar quem não deve ler. Fala quem não deve ler. Vamos lá. Quem não deve ler, então? Pessoas que ficam com a mente muito estreita, né? Eu acho que essas pessoas vão ter dificuldade na leitura, né? Porque mexe com coisa que vai falar assim, não, nisso eu não quero que mexe, né? Quem comeu o meu queijo? Tipo, aquela bela história, né? Tipo assim, imagina, ele tá inventando tudo isso, imagina, nunca que ia acontecer isso. Agora, eu acho que ele é um livro voltado para pessoas que têm a cabeça aberta, que têm uma visão de futuro, pessoas que querem entender, querem aprender e querem, né? Porque a gente convive com as realidades que estão no livro. Sim. Muitas delas a gente convive sem compreender, então vamos compreender um pouco mais delas, né? Sim, e começar a perceber que às vezes, como eu falei, as coisas não são tão óbvias. Sim. Né? Que às vezes alguma coisa está passando ali no invisível.
né? Não é bem uma teoria da conspiração. Né? Porque tem gente que até eu vi algumas pessoas comentaram sobre o livro e compararam com alguns livros que tratam de teoria da conspiração. Mas não é uma teoria da conspiração, é uma teoria de não conspiração, é uma coisa dada. E, tipo, acontece isso e a gente não vê. Às vezes o mundo está para acabar, todos os dias alguém está salvando o dia, né? E a gente não vê. Os Né? verdadeiros heróis, né? Sim. E você sabe que isso é uma experiência que eu tive muito como ambientalista, porque quando a gente fala de meio ambiente, tudo que a gente faz de bom para o planeta no meio ambiente é invisível. Porque o mundo não acaba. Então, por exemplo, vou dar um exemplo básico. A gente toma vacina. A vacina, você não ficou doente. É invisível. Você não vê o bem que ela te fez. Porque ela fala, não fiquei doente, mas e se eu ficasse? Agora, quando a pessoa não toma, é que a gente vê. Às vezes o caso. Então, são coisas invisíveis. Né? E a gente começa a pensar, será que tudo é visível? Né? Então, essa é uma mensagem que eu acho que fica para quem for ler o Sancto Ostium. Então, gente, assim, você já sabe, se você é uma pessoa bitolada, chatona, mente estreita, não leia o livro. Vai ler outra coisa, ó. Tem um livro muito bom para você ler que chama Caminho Suave, lembra? Certo? Você lembra que a gente foi alfabetizado com isso? Certo? Caminho Suave, você vai ver lá, certo? Lá Leli Lolu, certo? O Kake, que bom, enfim. A questão é a seguinte: você vai ver coisas assim maravilhosas, você vai ver o G, certo? É do Jeep ou da jiboia, ou de nenhum deles, né? Então, do gato, enfim. A gente vai ver algumas coisas assim. É um livro bom para essas pessoas estreitas. Mas se você tem uma mente aberta, você quer explorar um gênero pela primeira vez, ou você gosta já desse gênero, e você quer uma história que tenha um suspense, e que seja uma história também leve, porque não é uma história que vai fazer você perder o sono. Você vai querer logo chegar no fim. Mas não é uma coisa que você vai ficar assim, ai, nossa, que história pesada, né? Não, não é isso, não. É único. Eu acho que só lendo para saber. E aí, qual que é o seu maior desejo como autor, Claudio? Então, sabe, Pérez, chega a ser frustrante quando as pessoas, quando você fala que publicou um livro, a primeira coisa que elas falam é assim, já vendeu bastante, quanto você já ganhou? Já ficou rico? Isso é meio frustrante. É igual um pintor que quando as pessoas chegam no quadro falam assim, ai, que moldura linda. Não é isso que eu tô... É lógico que isso é uma consequência, claro. Né? Você vender muito e isso gerar dinheiro. Mas o que eu quero é ser lido, eu quero que as minhas ideias se espalhem, que as pessoas conheçam, né? Sim. Porque mesmo pelo terror, pelo suspense, pela fantasia, você transmite ideias, você transmite conteúdo, você discute questões sociais, ambientais. Um legado. Deixa um legado, né? E eu quero que as pessoas se interem disso, né? É uma construção tão elaborada, né? Produzir um livro é resultado de tanta coisa, e você quer que as pessoas... Eu quero que as pessoas tenham a experiência que eu tenho quando eu leio um livro. Que eu cresço, eu amadureço, eu aprendo, eu me divirto, né? Eu supero as minhas frustrações, o cansaço. Sim. Então eu quero que as pessoas encontrem Sanctus Ostium, em todos os outros. E eu gosto de livros, porque os livros eles têm muitas funções. Além de tudo, se você quiser, você pode atirar numa pessoa. Então o livro ele só tem vantagens. Né? Então o livro esse sempre tem isso. Aí esse é mais pesado. Esse daqui vai causar um dano se atirar na cabeça de alguém. Foi sem querer, eu estava lendo e me empolguei. Foi. Então, gente, o Prodiversidade vai ajudar você a adquirir esse livro. Exclusivamente pelo Instituto. A gente vai estar fazendo uma venda especial do Sancto Ostium. São poucos exemplares, porque é o que nós temos da tiragem, né? São os exemplares que retornaram de alguns eventos que nós já fizemos, em parceria. A gente vai estar vendendo a R$60 com frete grátis para todo o território nacional. Mas como é que você vai fazer? Você vai pegar o nosso WhatsApp, que vai passar aqui embaixo, né? Entra no nosso site do Instituto Prodiversidade, www.prodiversidade.org.br. Lá você vai ter colunistas, vai ter a coluna do Cláudio, que está escrevendo já alguns materiais para a gente, que é legal para a gente ter um contato. Se você comentar alguma coisa lá, o Cláudio que vai responder, tá? Ele que responde. No WhatsApp, pode ser que eu mesmo que te atenda. Vai ser um prazer conversar com você e te proporcionar o acesso a esse livro. E aí você vai efetuar o pagamento para a gente, para o Instituto, para a ONG, pode ser por Pix, pode ser por outras formas. A gente vai pegar isso, colocar numa embalagem discreta do correio, que é um envelopinho, e mandar para você, certo? E aí você vai poder depois comentar com a gente o que você achou. E mais, esses livros aqui, eles irão todos autografados. Né?
não fique com medo. Não vai ser tipo aquele livro do O Nome da Rosa, né? Que vai chegar lá e você vai ler o livro e no final você empacota. Não, não vai ter nada. As páginas, ó, páginas limpinhas, tá? Sem nenhum veneno. Mas vai ter autografado. Então você sabe que é um livro que foi feito com todo carinho e que o Cláudio vai estar autografando para você, fazendo uma dedicatória com todo carinho também. Então não perca essa possibilidade. Por R$60, Sancto Ostium para vocês, com frete grátis para todo o Brasil. Então, deixa uma mensagem para os nossos fãs, né? Principalmente para os seus leitores e futuros leitores. Bom, primeiramente agradecer essa oportunidade que o Péricles está dando eu conversar com vocês, conversar com ele um pouco. E é isso, eu acho que é essa ideia que eu quero deixar. Eu quero que vocês, com este livro, e com outros que eu venho escrever também, que vocês tenham a mesma experiência que eu tenho. Antes de tudo, mais importante de tudo, eu quero que vocês compartilhem da mesma experiência que eu compartilho como leitor. Por isso que eu me transformei em escritor. Que vocês vivam um universo novo, que vocês cresçam, amadureçam, tenham experiências novas. Isso que eu quero que vocês alcancem com Sanctus Ostium. Eu agradeço o Cláudio. Nós vamos continuar por aqui conversando, papeando sobre algumas teorias e este foi o nosso bate-papo com a diversidade. Então, um beijo de coração de vocês e até mais.